Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu gostaria de apresentar aqui para vocês então um resumo das perguntas mais recentes que eu respondi lá no gurudoscarros.com.br. Então temas aqui que eu acho interessante compartilhar aqui também no YouTube. Lembro sempre, que basta você acessar o nosso site, ir ali no campo Pergunte ao Guru, caso você queira enviar a sua dúvida, deseja aí consultar, pedir uma ajuda sobre qual carro escolher, aí, seja ele novo ou usado, seminovo, enfim, será um prazer ajudá-lo aí na escolha do seu próximo automóvel. Então, primeiro tema, gostaria de repercutir aqui uma pergunta enviada pela Tatiane. Então, ela pediu para avaliar, considerando os dois produtos, os dois veículos aí no modelo 2018, qual é a melhor opção entre o Honda City na configuração EXL e o Nissan Kicks, então, na configuração intermediária SV. Então aqui, a pergunta aqui da Tatiane, ela falou que ela está planejando a troca do carro, e ela e o marido, então, eles gostaram, desses dois modelos, contam aqui também com valores aproximados, e ela pede que a análise, então, leve em consideração, que o consumo, conforto, segurança, tecnologia e custo-benefício. Então, de uma maneira objetiva aqui, começando a resposta para a Tatiane, eu acho que vale a pena ela migrar, então ela optar pelo Honda City EXL aqui no ano modelo 2018. Por quê? Bom, começando então pelos critérios objetivos, o sedã compacto aqui da Honda, ele é bem mais econômico, em relação ao SUV compacto da Nissan. Então, de acordo com os dados do Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular, considerando então a tabela de 2018, a gente encontra lá no material um consumo médio na cidade de 12,3 km por litro com gasolina para o City e de 14,5 km por litro na estrada, que para o sedã compacto da Honda. E nessas mesmas condições, as médias aqui para o Kicks SV, elas são de 11,4 e 13,7 km por litro, Então a gente nota que constata, que o sedã é um veículo então muito mais eficiente em relação ao SUV compacto. Partindo agora para a questão do custo-benefício e também dos itens de segurança, de fato a gente tem aqui uma vantagem significativa para o Honda City, uma vez que a versão EXL, então, era aí o catálogo topo de linha, para o modelo 2018 aí do Honda, enquanto o Kicks SV, nós estamos falando aí do catálogo intermediário para o Kicks aí de mesmo ano modelo. Então, com isso, no caso do City EXL, já falando aqui também do quesito segurança, o Honda então saía de fábrica já com 6 airbags contra apenas o airbag duplo frontal obrigatório por lei, no caso do Kicks SV 2018, e além disso a gente encontra alguns diferenciais interessantes aqui no Honda, como por exemplo o revestimento interno de couro, o ar-condicionado automático digital, a central multimídia com navegador integrado e também os faróis com iluminação em LED, de fato os faróis aqui em LED resultam em um campo de iluminação superior e também apresentam uma durabilidade bem melhor em relação ao sistema halógeno convencional presente aqui no Kicks SV. Então vale ainda, aqui já partindo aqui para a conclusão, salientar que o City oferece então uma cabine mais espaçosa, mais confortável, em especial para os passageiros do banco traseiro, e o sedã aqui da Honda tem um porta-malas muito superior, com capacidade para 536 litros, contra o porta-malas do Kicks com capacidade para 432 litros de bagagem. Então, em resumo, como eu cito aqui para a Tatiane, por conta de todos esses atributos, então o Honda City é a melhor escolha porque ele é mais eficiente, entrega um nível de equipamentos bem superior, custando aí o mesmo do que o Kicks SV, considerando os dois produtos aí no ano modelo 2018. Agora eu gostaria de partir aqui para uma outra pergunta enviada, no caso aqui pelo Silvio, que ele coloca a seguinte questão, Ele tem, então, um Fiat Pulse Drive, com motorização aí 1.0 turbo, e ele está considerando a compra de um Tiggo 7, mas ele ficou com dúvida aqui, se ele deve optar, então, pela configuração de entrada Sport ou migrar para o Tiggo 7 Pro com o pacote aqui Max Drive. Bom,
Então, eu acho que o Silvio aqui deve ponderar diversos aspectos, né? Em primeiro lugar, a gente tem apesar das duas configurações, elas compartilham ali as características em comum do projeto, né? Como, por exemplo, a cabine confortável, o bom porta-malas, né? De fato, o Tiggo 7 é um SUV intermediário e já entrega um bom compromisso, né, entre o espaço ali para os ocupantes. É de fato um modelo bem confortável. Mas, começando aqui pelo quesito técnico, né, a gente já tem a primeira diferença entre o Tiggo 7 Sport e o Tiggo 7 Pro. Então, a configuração de entrada, que hoje gravita aí nos R$134 mil, ela é equipada com motor 1.5 Turbo Flex, né? Esse motor trabalha em conjunto com a transmissão automática CVT e oferece aqui um consumo de 11,1 km por litro na cidade e 11,2 km por litro na estrada com gasolina. O propulsor aqui 1.5 no caso, né, oferece até 150 cavalos e 21,4 kgfm de torque, conta aí com a injeção indireta multiponto convencional. Vale salientar, né, que você também pode abastecer o Tiggo 7 Sport com etanol ou a mistura aí de etanol e gasolina em qualquer proporção, uma vez que o motor 1.5 turbo é flex. Já o Tiggo 7 Pro, ele tem um motor mais sofisticado, no caso 1.6 turbo com injeção direta, mas ele aceita somente gasolina, né? Esse motor, então, trabalha em conjunto com a transmissão de dupla embreagem com 7 marchas, e o Tiggo 7 Pro tem aí 187 cavalos e 28 kgfm de torque. De fato, já tive a oportunidade de avaliar o Tiggo 7 Pro, ele entrega um desempenho muito bom, né? Também médias aqui de consumo, né, em linha com o que a gente espera em relação à performance do modelo, então com uma parcial de 9,9 km por litro na cidade e 11,7 km por litro na estrada, as duas aí sempre, né, com gasolina, obviamente, uma vez que esse motor só aceita esse combustível. Então, aqui a gente já tem um primeiro ponto que o Silvio, ou caso você tenha uma dúvida parecida, você já deve ponderar, né? Para você, é importante abastecer o automóvel com etanol ou um veículo aí apenas a gasolina já lhe atende bem? Então, porque você tem que fazer essa escolha, né? Uma vez que o Tiggo 7 Sport é flex, enquanto o Tiggo 7 Pro aceita apenas gasolina. Já outro tópico aqui que é mais importante, né, até decisivo na escolha, eu diria assim, diz respeito ao custo-benefício, né? Então, como eu citei, o Tiggo 7 Sport hoje é tabelado em R$ 134.990 e já sai de fábrica com uma boa lista, né, com os principais equipamentos ali de conforto e segurança, né, com destaque aqui para os 6 airbags, os faróis Full LED, os bancos dianteiros, né, com ajustes elétricos, a central multimídia com tela de 10,25 polegadas, chave presencial, sensor de estacionamento, o meu revestimento interno premium, entre outros itens. O Tiggo 7 Pro, ele custa, né, aí bem mais caro, mas a gente tem uma diferença importante além da motorização, que é o pacote Max Drive. Então, no caso aqui do Tiggo 7 Pro, a gente tem recursos mais avançados de segurança, como, por exemplo, o monitoramento de pontos cegos, o alerta de colisão com frenagem autônoma de emergência, o assistente de permanência em faixa, o controle de cruzeiro adaptativo, entre outros. Então a gente está falando de uma diferença aqui de R$ 35 mil entre as duas configurações aqui do Tiggo 7 Pro, e eu acho que aí você tem que ponderar até que ponto esses recursos mais avançados de assistência à condução, eles são decisivos para você. Se você não abre mão dessa tecnologia, você deseja um modelo com esse conteúdo, né, superior aí de eletrônica embarcada, aí sim vale a pena você arcar então com essa diferença aqui de R$ 35 mil e estacionar na garagem de casa o Tiggo 7 Pro. Caso contrário, o Tiggo 7 Sport já traz uma mecânica ali com nível de performance suficiente para a grande parte aí do uso, né? Tem a vantagem de ser flex e já oferece também os principais equipamentos ali de conforto, né? Também de conectividade. Para finalizar, eu gostaria de citar aqui para vocês uma observação que eu também fiz aqui no texto para o Silvio, né? Que pelo mesmo valor, então, do Tiggo 7 Pro a gasolina, você também pode adquirir a configuração hybrid aqui do SUV, né? Que tem a vantagem, então, da mecânica híbrida leve, que também é flex, né? Então você já une aí o melhor dos dois mundos, e o Tiggo 7 Pro Hybrid também conta aí com um pacote de assistência à condução Max Drive, né? Vale salientar, né, que algumas localidades aqui concedem alguns incentivos, né, para carros eletrificados, como eu cito aqui no texto, né?
por exemplo, na cidade de São Paulo, né, para os veículos licenciados aqui na capital paulista, você tem direito à devolução de 50% do IPVA, que seria aí a cota parte, né, do município. Então já é uma ajuda ali, né, para reduzir o custo de propriedade do veículo. O que é interessante no caso do Tiggo 7 Pro Hybrid é que então ele mescla, né, digamos, é o veículo mais completo, por assim dizer, quando a gente fala aí da gama Tiggo 7, né, porque ele é flex, traz o pacote Max Drive e também é eletrificado. E um ponto também muito favorável da configuração eletrificada é que ela custa o mesmo, né, do Tiggo 7 Pro, exclusivamente a gasolina. Então pode ser uma alternativa que é interessante a ser considerada. Já agora, o terceiro conteúdo que eu gostaria de analisar aqui com vocês foi a pergunta enviada pelo Rony, né, que ele cita aqui então que ele tem um Jeep Compass a diesel e ele pergunta aqui se a migração para um Ford Bronco Sport é interessante. Bom, a minha resposta aqui para o Rony, né, eu acho que sim, essa migração é interessante, uma vez que, como o Rony aqui, ele já tem um Compass a diesel, portanto, o SUV aí atual, né, do nosso leitor, ele já conta com um sistema de tração integral. No caso do Bronco Sport, ele vai permanecer, né, com esse importante recurso. Vale salientar, né, que o Bronco Sport ele traz então ali uma estrutura mais robusta, inclusive até pensada, né, desenvolvida para o uso off-road, e o motor aqui 2.0 turbo a gasolina, né, presente aí no Ford, ele confere um ótimo desempenho, também um consumo até que equilibrado, considerando a performance aí do SUV. E de fato o Bronco Sport é um modelo capaz de encarar trilhas até mais desafiadoras, com uma boa desenvoltura, e mesmo para o uso urbano é um carro que vai encarar muito bem aí lombadas, valetas, imperfeições no asfalto, né? A minha única recomendação aqui para o Rony, ou para você ter uma dúvida parecida, é aguardar aqui a linha 2025 do Bronco Sport. Eu vou até abrir aqui a matéria para mostrar para vocês, né, porque é importante você ter um pouquinho mais de paciência, porque no modelo 2025 o Bronco Sport vai receber alguns avanços interessantes, como por exemplo aqui uma nova central multimídia, né, como a gente já conferiu no caso da Maverick 2025, né, então a gente vai ter um aparelho aqui com uma tela maior, de fato um incremento aí bem interessante para a cabine, né, do SUV. Tecnicamente nada deve mudar aqui no caso do Bronco Sport 2025, mas esse facelift, essas atualizações em especial aqui no interior, certamente vão cair aí muito bem para o modelo. Então eu acho que essa migração aqui de um Compass diesel para o Bronco Sport, ela é sim interessante. Novamente, né, apenas vale a pena aguardar aqui a linha 2025 do SUV médio da Ford. E o último conteúdo que eu gostaria de dividir aqui com vocês foi uma pergunta enviada pela Samantha. Então ela me coloca aqui a seguinte questão, né? Ela já decidiu a compra aqui pelo Volkswagen Polo, mas ela não sabe se opta aqui pela configuração Track ou, no caso, o Polo 1.0 MPI, já com o visual mais recente do modelo. Nos dois casos, aí, a ideia da Samantha é optar pela central multimídia mais avançada, no caso aí, o Volkswagen Play, com tela de 10 polegadas. Então, a gente tem aqui o seguinte cenário, né, considerando essas duas configurações apontadas aqui pela Samantha, né? Então, hoje, o Polo Track ele parte aqui de 89.290, já com o rádio de série, né? No caso do Polo MPI, a configuração também com motor 1.0 aspirado e câmbio manual, ele tem um preço sugerido aqui de R$ 92.350, com a vantagem que ele já sai de fábrica, né, com uma central multimídia um pouco mais simples, mas já tem esse item aqui de conectividade. Esses dois valores aqui apenas como referência, né, eles foram considerados aqui com a cor sólida preto ninja, que não tem custo adicional. Então, aí fazendo essa simulação, né, pedida pela Samantha, se a gente acrescenta então a central multimídia Volkswagen Play no Polo Track, né, o preço final aqui do hatch alcança 90.880. É interessante que no caso do Polo MPI, o acréscimo da central multimídia Volkswagen Play custa apenas R$ 100, o que resulta em um preço final do Polo MPI para R$ 92.450. Então, minha resposta aqui para a Samantha, né, ou para você também, caso você chegou até aqui esse conteúdo por causa de uma dúvida parecida, né, eu acho que aí vale a pena sim ela já migrar para o Polo MPI de uma vez. Por quê?
Nós estamos falando aqui basicamente de uma diferença de apenas 1,72% no preço aqui dos dois modelos já com a central multimídia. Apesar, né, da equivalência em termos de itens de série aqui dos dois modelos, essa diferença, além de ser muito pequena, você tem algumas vantagens aqui no caso do Polo MPI, que são as seguintes, né? Ele já sai de fábrica aqui com a chave com telecomando, que é algo ausente no Polo Track, mas algo bem importante, que é um item de série no Polo MPI, que são os faróis em LED, né, já com a luz de condução diurna integrada. De fato, o farol em LED, né, é algo bem interessante, acho que deve ser priorizado, porque, como eu já disse, né, ele oferece um campo de visão melhor, tem uma durabilidade superior, e como nós estamos falando, né, que novamente, de uma diferença de preço de menos de 2%, ainda você tem essas vantagens adicionais em termos de equipamentos aqui no Polo MPI, eu acho que sim, vale a pena optar aqui pela configuração mais moderna aqui do hatch, uma vez que você tem a vantagem desses itens adicionais e já consegue colocar aqui a central multimídia, né, com a tela maior. Os dois modelos já contam aqui com os principais os itens essenciais, por assim dizer, né, como por exemplo o controle de tração e estabilidade, ar-condicionado, direção elétrica, e ambos também contam aqui com 4 airbags de série, né? Então, de fato, essa foi a análise aqui para a Samantha, né? Acho que aí já vale a pena ela partir de vez para o Polo MPI, considerando a presença aqui, o acréscimo da central multimídia Volkswagen Play. Então é isso, amigos. Esse é o resumo aqui dos 4 conteúdos, 4 perguntas, né, que eu respondi lá no gurudoscarros.com.br. Novamente, se você quiser enviar aí a sua questão, basta acessar nosso site. Você encontra o campo aqui com um formulário, né, para você enviar a sua pergunta. Novamente, cito aqui para vocês e terei muito prazer em ajudá-lo, em ajudá-la a escolher o seu próximo automóvel. Então a gente se vê no próximo conteúdo. Um grande abraço e até mais!